vamos conversar com uma pessoa muito importante para São Gotardo, embora tenha nascido em Tiros, morou em Matutina, formou-se médico, fundou o Hospital Pio XII, em São Gotardo, em 1958, não é isso, doutor? Por aí, 58, exatamente. E ultimamente tem se dedicado mais à história. Mas eu vou mostrar aqui, primeiro, São Gotardo, sua evolução, sua evolução. O segundo, Cruzes da Estrada, livro também muito interessante, Cruz da Estrada. E aqui, Raízes de São Gotardo, em que ele mergulha lá no século XIX, e vai pesquisar o Gotardo de Lima, e Nossas raízes. as raízes de São Gotardo, e, sobretudo, no tronco da família Rodrigues, que, segundo ele, é a família mais importante para a constituição do município. E esse penúltimo, História da Medicina Cabocla, nós temos aqui até na capa a fotografia, o médico antigamente, lá pelos idos de 1950, ele ia a cavalo para atender o paciente, né? E normalmente a pessoa interessada já levava o animal. E o último, Por idade na vida. por idade na vida, por com acento, né? O verbo, né? Colocar, Verbo por. colocar a idade na vida. Então, Fazer velho é muito importante. É muito fácil. É só você ficar vivo. Você vira velho. Agora, a sua vitalidade vai caindo. Então, esse livro diz o seguinte: por vida nessa idade. Entendi. O título, o próprio autor já explicou, ajudou a interpretar, né? Mas então vamos ter o prazer de conversar com o Dr. Zé Pessoa, falando sobre... Os assuntos são muitos. Cruzes da Estrada. É, para mim, o livro mais importante que eu já escrevi, porque ele resume toda a história de São Gotardo. Os usos, os costumes, a vida de São Gotardo, as propriedades, a produção. Que Marx falou, o homem é o que ele produz. Se ele não produz nada, ele é um marginal. Marginalizado, não é nada. Ele não escreve o nome dele em lugar nenhum. Não está certo? Então, eu viajando a cavalo com um companheiro, vendo cruzes na estrada. E eu não dava valor àquilo, não. Até que um dia eu falei, mas que diabo? Por que tanta cruz? Falei, ô companheiro, e que negócio é dessas cruzes na estrada? O que quer dizer isso? Alguém morreu aqui. Ele fala, alguém morreu. Por que morreu? Geralmente por doença de Chagas. Geralmente. Pode ter sido uma briga de carabinas, raro. Acidente automobilístico de automóvel, não, porque naquele tempo não existia isso. E cavalo era tão pouco e tão desnutridos que eles não levavam nenhum acidente, não. Não havia acidente de cavalo, não. Cavalo não morria, não matava ninguém, não pulava, não tinha colar, não tinha estrutura para nada. Então você me explica a história de uma dessas estradas. Foi, pode deixar. É o Lazito que fez para mim esse levantamento. Então ele fez o levantamento, chegou lá em casa e falou, doutor, quantos livros você quer escrever sobre as cruzes da estrada? Nossa, é muita história, né? Foi quantos? Como é? Tem história para você encher quantos livros você quiser. Então vamos escrever. É interessantíssimo. Cada cruz tem a sua história. Interessantíssimo. E cada cruz dessa traz em si
os costumes da época, os usos da época, né? Os acontecimentos da época e o que a filosofia veio perguntar. Por quê essas cruzes aqui? Por quê? A filosofia pergunta. A filosofia não perdoa ninguém. Ela quer saber a causa de tudo dentro da humanidade. Porque ela é que dirige a humanidade. Então ela quer saber as causas da humanidade. Antigamente, o povo não tinha educação. Vamos falar por aí. Que educação que nossos pais davam? Nenhuma. Eles não tinham. Eles não receberam. Eles não frequentaram faculdades, nem escola. Ninguém frequentou, ninguém frequentava, porque naquele tempo não existia preocupação dos governos na educação, como hoje, né? Os ladrões tiram todo o dinheiro da nação e tiram o direito da educação do povo. Está aí na escrita, está na mídia. Não sou eu que estou falando isso, não. É na mídia. Então, as perebas, nós não tínhamos cultura suficiente. Educação sanitária, que é o mais importante, nós não tínhamos nenhuma. Com a roupa que nós andava a cavalo e brigava, mexia com gado o dia inteiro, com aquela roupa nós ia dormir. Pois é, doutor, mas tem um pouco a ver com a tecnologia que o senhor falou, né? O banho era feito na bacia. Bom, então vamos lá. Então, a pessoa ficava naquela sujeira eternamente. E as perebas montavam. Então, banho, sábado. Dia de sábado, dia de banho, né? É claro. Então... Não tinha essa cultura do banho diário, então? Não, ninguém falava nisso, não. Raramente, a gente às vezes reunia para o córrego e nadar, era o nosso banho. O banho era no córrego, né? O banho subconsciente, vamos dizer assim, né? Então nós íamos para a bacia, o dia de sábado, dia de festa, amanhã a festa, então vamos trocar de roupa hoje, ficar bonito. Então tomar o banho de bacia. E vou te contar mais uma coisa. Eu li qualquer coisa que no século XVI, por aí, XVII, na Inglaterra ainda se usava muito banho de bacia. Que a Inglaterra civilizou-se após a Revolução Industrial, que foi fundada lá, né? Então, nós tomávamos banho de bacia. Esquentava a água, jogava na bacia, e ia tomar banho de bacia em pé. Pegava água com a cuia, jogava na cabeça, tá? Passava o sabão ali, corria lá, gente, esquenta aí uma toalha para mim. Toalha não, um pano de amorim, que não tinha toalha naquele tempo, não. Não tinha toalha, não. Era um pano. O pano de enxugar. É. Então não enxugava, aquele pano quente. Mas as bactérias das perebas, que pereba é infecção. Pereba é infecção. Cheio de bactérias, cheio de germes. Então, o que a banho de bacia fazia? Esparramava aqueles germes pelo resto do corpo sadio. Então, o nosso corpo estava todo contaminado, né? Então, aquilo produzia, que nós chamamos hoje de choque anafilático, é uma coisa que acontece dentro do organismo, em que há um choque com reflexo nas válvulas cardíacas. Aquelas perebas fabricavam doença nas válvulas cardíacas. E o senhor que teve uma experiência, eu vi aqui o senhor aqui a cavalo, o senhor viveu essa medicina rural, né? Tanto que está aqui, ó, medicina cabocla. É. Mudou muito, doutor? Doutor, desde a minha chegada? É. Quando o senhor começou? Quando eu cheguei aqui em 1958 na Matutina, imperava a ignorância, imperava o desconhecimento da medicina. Os médicos, eu posso falar, porque todos já morreram. As famílias estão vendo, mas elas têm que escutar. E se elas não souberem, elas têm que saber agora. Eram ignorantes. Totalmente.
Eles não sabiam nada de medicina. Porque naquele tempo, doutor, que não se operava uma perna quebrada, que não se operava um braço quebrado. Que medicina que você ia esperar disso aí? Lá em Belo Horizonte, hein? Porque Belo Horizonte também tem a sua medicina cabocla, ó. Isso aqui existiu em Belo Horizonte, ó. Eu vi, porque eu trabalhei como estudante internado lá no hospital, eu vi o atraso da medicina de Belo Horizonte e que ela não adiantava. Então eu cheguei em São Gotardo, uma ignorância absoluta. Não se você levasse um corte grande, né, ficava a polícia mesmo, fazia o curativo, porque eles não davam botão. Então eu te faço uma pergunta. E se chegasse uma mulher lá e que precisar de uma cesariana? E daí? Não existia cesariana? Morria, doutor. Não existia cesariana, não. Não existia uma mesa de parto. Então, a assistência que os médicos davam às parturientes eram as mesmas assistências que as parteiras davam. Era a mesma coisa. Se complicasse na mão das parteiras, estava complicado na mão dos médicos, porque não tinha capacidade para nada para resolver. Então, era uma medicina de um atraso impressionante. O senhor, como pesquisador da história, e agora está dedicando um pouco mais, né, nessa última pesquisa sua, às perobas, as origens ali do gordura, etc. Sim. O senhor pode falar para nós como é que nasceu essas perobas? Como é que foi isso, esse povoado que incrivelmente foi todo transplantado de um lugar para outro em carro de boi, não é? O senhor pode explicar isso para nós? Não? A origem das perobas? A origem e como é que ela virou gordura atual, né? A origem das perobas era o uso do diamante, do Indaiá. Os pesquisadores de diamante, né? Eles iam lá naquela beira de coco, aí tudo tinha diamante, eles trabalhavam durante o dia e viam para a cidade, né? Porque o homem é um ser gregário, ele não pode viver sozinho, ele tem que ter a companhia dele. Ele, além do chefe, ele exige a companhia dele, né? Que ele tenha um vizinho, um amigo. Então foram juntando ali nas perobas. Mas o que você está pensando que é o tamanho de peroba? É uma porcaria desse tamanho. De poucas casas, né? Umas 100 casas devia ter. Não tinha não. Quem tinha 100 e tantas casas era o Mambembe, aqui perto do Sacramento, é o que deu origem à colonização do Triângulo Mineiro. É o que deu origem à colonização do Triângulo Mineiro. E de onde é que vinham essas pessoas? Da onde? Para as perobas. Vieram lá do Pitangui. Ah, foi do Pitangui? Já vieram do Pitangui. E Pitangui já foi a sede dessa região toda, né? Ainda era, naquele tempo. Mas nos anos 1870 até 1930, são 60 anos, foi nesse período que Perobas foi muito florescente, né? Foi. Em quanto? Eu coloquei 1870 a 1930. Não, pode pôr para trás. Pode? Pode ir lá para trás, pode ir lá bem para trás. 1800 e pouco. 1800 e pouco. Não foi a tanta distância, não. Mas, então foi tudo lá para a gordura, né? Fizeram lá, replantaram as casas lá no gordura, né? E lá fizeram comércio. O pessoal vinha lá dos garimpos, aqueles espigões todos que se dirigiam ao Indaiá, que se dirigem ao Indaiá, eram todos cobertos de café. Era impressionante. A minha fazenda que eu tinha ali em gordura, ali para baixo, era do Zé de Melo. Ele era do Zé de Melo. Ele enchia aquilo tudo de café. E o Zé Gama também, né? O Zé Gama com a família dele. Mas no fim acabou tudo. Não ficou nada.
Pois é, mas doutor, deixa eu firmar aqui, Vamos ver qual é a pergunta. clarear bem o interesse nosso. São Gotardo tem esse nome, segundo se diz, devido ao Joaquim Gotardo de Lima, que ali viveu em torno de 1830, 1840. Mas o senhor escreve no seu livro que é muito mais razoável atribuir a constituição do município, da cidade, à família Rodrigues. Sim, sim, sim. O senhor pode explicar isso para nós? Eu acho o seguinte. Me mostre uma coisa que o Gotardo fez. Me mostre qualquer coisa dele que ele deixou lá, que eu falei, isso foi o Gotardo. Me mostre um descendente dele em São Gotardo. Me mostre. Agora, Mas Rodrigues tem muito, né? mostre o que o Gabriel Rodrigues fez. Me mostre o que o capitão Zé Rodrigues fez. Tá tudo lá. Até casa existe. Até ponte existe. Tudo existe. Os Rodrigues não estão poluindo São Gotardo? Os Rodrigues é a maior família de São Gotardo. Cadê a do Gotardo? Cadê um descendente? O Alauro Rezende. Curioso. Eles moraram também em Franca, né? Lá em Franca diz que tem uns Gotardo lá, né? Ele foi atrás dos Gotardo lá, saber disso. O que eles diziam do São Gotardo. A mais instruída deles lá, parecia flor. O que vocês fizeram? O seu pai fez lá em São Gotardo para deixar o nome dele lá? Foi nada. O que ele construiu lá? Foi nada. O que vocês têm com São Gotardo? Foi nada. Vocês acham que vocês construíram São Gotardo? Eu não sei disso não. Ó, nós vamos ter que falar mal. Se você for lá em São Gotardo, aonde você for, você tem sangue do capitão Zé Rodrigues. Eu arrumei a Santa Casa, uma casa velha, uma casa residência, fiz lá uma sala, que era para operação, e comecei a operar papo, operação grande, esôfago, vesícula. Comecei a operar tudo isso em São Gotardo. Gilmar era um anestesista, eu ensinei ele a fazer anestesia, fez tudo. Então, eu passei a medicina de São Gotardo de 0 para 10. Tornou-se conhecida na região, né? Partos, fazia partos complicados, fazia cesariana e fazia toda a cirurgia possível. Quando eu cheguei lá em São Gotardo, tinha uma mulher em Matutino, mais desse tamanho, e uma parteira falou, Zé, ô doutor Zé, a barriga d'água mata? Foi engraçada a pergunta. Foi, todas matam. Tem cura? Não. Como é que a fulana de tal? Tem vários anos que ela pega a jordineira lá na Motina e vem em São Gotardo, tira a água na barriga, volta e fica trabalhando lá. Que negócio é esse? Falei, engraçado. Falei, traz essa mulher aqui. Trouxe. Levei a mulher, examinei. Falei, isso aí não é acite. Acite mata, ele mata. Sabe o que acontece? Eu falei, eu vou operar essa mulher. Essa mulher tem um quisto. Abri a mulher. Tinha um quisto de 13 quilos. Uma bola dessa mulher. Tirei aquilo. Mas, que coisa. A barriga dela, a pele, dava pra você levantar o capô e ver a cabeça lá de baixo, de tão grande que sobrou de pele. Essa mulher, eu cortei aquela pele, tudo. Cortei, fechei, que lá ficou com a barriga mais murcha. Essa mulher trabalhou muitos anos. Quer dizer, os médicos não sabiam que aquilo não era CIT, não sabiam. Eles não sabiam nada de medicina, mas era nada. O senhor fez uma espécie de residência, já tinha isso? Não, não tinha isso. Não tinha. Mas eu
o presidente diretor do hospital é o Clóvis Salgado. O Salgado tem uma entrada triunfal em Belo Horizonte, que depois de conta, sabe? E eu fui beirando, e briguei, e deu a diba nele e entrei no hospital. E ele nem ficou sabendo. Entrei na cirurgia, era o grau mais alto do hospital. Entrei, fiquei lá. Qual hospital? Chamava São Vicente de Paulo, hoje é o Hospital das Clínicas. Ah, sei. Foi derrubado, virou hospital assim. E lá eu vivi o tempo estudando todo. Acabou, no fim, eu não ia à aula mais. Eu Só não ia à ficava aula. lá no Eu hospital. ficava no hospital e não ia à aula, não. O que eu ia fazer na aula? Aprender o quê? Nada. E lá no hospital eu não aprendi toda hora. Eu aprendi a operar. Vi que não tinha próteses nenhuma. A operação era as mesmas toda a vida. Não mudava nada. A medicina estática. Era uma medicina que não evoluía. De Belo Horizonte. Então, quando eu falo no meu livro que medicina teve a sua medicina cabocla, teve. Tinha registro, não tinha nada disso. Ultrassom, não tinha nada disso. Ginecologia, a obstetrícia. O que era obstetrícia? Fazia parte. O que as mulheres faziam, os médicos faziam. O que as mulheres não faziam, os médicos não faziam. Então não era uma ciência. A obstetrícia hoje é uma ciência. É uma ciência avançada. Tem coisas incríveis dentro da obstetrícia. Genética, muita coisa dentro da obstetrícia que não existia naquele tempo. Hoje é uma ciência. Tudo é. A evolução é uma coisa dialética. Não para uma coisa foi inventada, aquela invenção provoca outra invenção. E assim vai andando. A medicina é a ciência que mais evolui no mundo, que mais modifica no mundo, é a medicina. Então o médico tem que estar sempre participando de um Mas congresso. nunca falhar. Ele não pode falhar hora nenhuma. Isso o senhor fez durante Nossa a sua... Senhora, existia um tal Brasil, Congresso do Brasil Central, dos Estados Centrais, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, por aí afora. Nós reuníamos em cidades qualquer, Goiânia, Uberaba, em qualquer lugar, e eu participava de todas. Não entendo internet não, vamos devagar. Eu uso a internet assim, eu quero saber sobre Ernest Einstein. Ernest Einstein, pronto, vou ver tudo nele, né? Eu quero saber sobre o Hitler, eu vou ler tudo sobre o Hitler, várias coisas do Hitler, né? O Hitler na Polônia, o Hitler nos judeus, o Hitler nisso, naquilo outro, né? Então, com o Hitler você gasta um mês de Hitler, né? Depois eu vou no Chamberlain, que foi o homem que começou. Depois eu vou esqueci o nome dele, do alemão, né? É outra pesquisa. Você está escrevendo mais uma coisa, por isso precisa pôr mais isso. Você tem que ir na internet ou num livro, outra vez, né? Você tem que comprar muitos livros para consultar um assunto. Tem. Mas tem que ser todo dia. Não pode parar. O cachorro enche a barriga, vai deitar, vai dormir. Satisfeito. Para que mais, né? Agora o homem não. O homem come, alimenta. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir atrás de fulano, até do carpinteiro, eu tenho que ir atrás. Quer dizer, aquela instabilidade emocional. Ele não tem tempo para essas coisas. O raciocínio dele não deixa. O cachorro não tem. Verdade. Qual é o maior inimigo do homem? Chama Homo lupus homini. O maior inimigo do homem é o homem. Ele próprio, né? Ele próprio.